Nós estamos de volta com Direito e Cidadania para esse nosso último bloco e só lembrando que nas saídas e voltas dos nossos blocos, a gente sempre coloca leis, direitos dos consumidores para vocês que estão em casa, muitas vezes até desconhecem algumas dessas leis que aparecem aí no nosso intervalo. Uma série de situações que hoje tem muito a ver com o dia a dia das pessoas, como hoje a gente falou de adoção, que é algo que está se falando muito, inclusive tem uma campanha aqui no Piauí em relação a isso. Mas vamos para o nosso último bloco. Margareth estava falando que está muito forte o movimento de mulheres, essa questão das cotas. Passou alguma coisa? Vai passar? Tem possibilidade? Ainda não. Nós não conseguimos ainda nem pautar no Colégio de Líderes a matéria. Então, mas causa uma perplexidade muito grande e tem movimentado a pauta política. As mulheres estão invadindo o Congresso, nós estamos levando o debate. Eu só esse mês já estive em 4 estados, né, discutindo a representação das mulheres. Dia 15 aqui no Piauí nós vamos receber essa discussão, esse debate, será na Assembleia. Está sendo capitaneado pela nossa senadora Regina Souza e pela deputada Iracema Portela. A discussão vem forte, viu? Porque realmente, como se falar em democracia com um déficit desse tamanho? Em que as mulheres, que são a grande maioria, não se representam em nem 10%, não representam nem 10% do fundo partidário, não representam nem 10% do tempo da propaganda eleitoral gratuita. Então, nós estamos fortalecendo o movimento, primeiro, para trazer candidaturas competitivas de mulheres para dentro do movimento. E segundo, para tirar esses entraves que a legislação nos impôs, que não são poucos, são muitos. Veja, são 5%, doutor Jurandir, para o partido gastar por ano do fundo partidário em campanhas de mulheres. Se não gastar os 5%, no ano seguinte gastará 2,5% de multa. Então, é vantajoso não cumprir, Fábio. É vantajoso não cumprir. Se em 2 anos eu gastaria 10, se eu não gastar, eu vou gastar só 7,5%. Quer dizer, uma sanção premial. Então, nós estamos, o movimento está muito coeso, está muito unido, nós já contamos com grandes bancadas nos apoiando e agora temos que conseguir que o presidente da Câmara, né, o todo-poderoso Eduardo Cunha, coloque a matéria em discussão. Eu não acredito que ele vai colocar. E se colocar é contrário. Eu acho que tem que começar... Eu sou a favor e posso falar com propriedade. Eu acho que nós vamos ter mais participação das mulheres se nós começarmos a fazer uma reforma intrapartidária. E isso eu fiz no PT, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Foi o primeiro partido, o primeiro diretório estadual que, quando eu deixei a presidência, metade da composição partidária, dos cargos do partido, da direção partidária, obrigatoriamente tinha que ser de mulheres. Então, se todos os partidos adotarem essa fórmula do PT, nós vamos construir uma consciência coletiva dentro dos partidos que isso vai transpor, porque os partidos é quem apresentam os candidatos. Então, se eu obrigo, eu acho que inclusive a próxima cláusula que o PT deve colocar, não pode esperar a reforma política, eu acho que isso não passa, é exigir que o partido apresente metade dos seus candidatos mulheres. Exatamente. Então, hoje nós já temos no PT metade da representação, e eu tenho muito orgulho de dizer, foi na nossa gestão que nós deixamos isso, que a administração do partido obrigatoriamente tem que ser de mulheres. Então, daí é um próximo passo, é exigir também que metade dos candidatos que cada partido vai apresentar sejam mulheres. Cíntia, só me permita, o Fábio tem razão nesse aspecto, porque no Brasil, no mundo, onde as cotas deram certo, são essas cotas voluntárias dos partidos políticos. E veja que hoje as mulheres, elas são mais de 40% dos filiados. Dizer que mulher não gosta de política não é verdade. Mais de 40% de filiados são mulheres, mas nós só ocupamos 15% dos cargos e aqueles de menor importância. Então, acho que é um ponto forte da nossa pauta. É a democracia interna dos partidos políticos para garantir essa nossa participação. E eu defendi, me permita, que acho que foi a primeira pessoa a defender na eleição passada que nós tivéssemos uma mulher vice-governadora. Foi a primeira declaração pública. Eu sei disso. É verdade, é verdade. Astrogildo, você lembrou bem que está na pauta o fim do voto obrigatório, né? É mais um tema... Embora esse Congresso não tenha perfil, né, para aprovar. Exatamente, é um tema bastante polêmico para ser tratado, para ser discutido. Da noite para o dia, assim, né? de repente. Não tem a menor condição. É outro tema que eu defendo, a consulta popular. Os que defendem o voto obrigatório dizem que é um dever, que o país não tem maturidade suficiente. Os que são a favor do voto facultativo dizem que é só um direito do cidadão, vota quem quer, que o país já tem maturidade política. As maiores economias do mundo possuem realmente o voto facultativo. Eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre o tema, principalmente aqui no Brasil. A redemocratização foi muito recente, considerado o ano, né, de 88 para cá. Enfim, é um tema que com certeza eu espero que isso nem vá para a votação, porque
se for votar um tema de tamanha relevância na forma como está sendo conduzido o Congresso, comissão, né? Eu acho meio complicado. E além do mais, lá no voto do tal voto de cabresto não muda muita coisa, né? Tanto vai ser obrigatório ou não ser, que vai ser continua do mesmo jeito. Porque aquele que tem a cultura de comprar o voto, ele vai comprar o voto do adversário para o cara não ir votar. Exatamente, para quem não tem informação, para comparecer e depois para votar, vai ficar mais caro. Vai pesar mais para alguém, né? E a gente, com certeza. Vocês me permitem uma opinião. Primeiro, eu me congratulo com o pensamento da nossa vice-governadora e do Fábio Novo, no sentido de que essas reformas têm que ser construídas de baixo para cima. Inclusive a participação das mulheres. São os partidos que devem promover essa reforma. E muitas outras coisas, os partidos é que devem encabeçar. Bem, com relação, você falava voto facultativo. No voto facultativo. Isso é mais um expediente contra a democracia. Por quê? Porque o que ameaça a direita, o que ameaça a elite é o voto da pobreza. Se livrar a pobreza de votar, então, quem é que vai votar? Na realidade, a classe média alta e a elite. Faz sentido. Pronto. Então, vão homologar o fim da democracia autêntica nesse país. Tudo ficará num complô entre a classe média, a elite econômica, financeira. Eles governarão esse país. E o pobre vai ser chutado, ficar de escanteio. Este é o propósito real do voto facultativo. É um golpe contra o povo brasileiro. Tá certo. Muito obrigada, doutor Jurandir, Margarete, Fábio, Astrogildo. Obrigada pelas presenças, pela participação. Só lembrando que durante a semana você pode participar também do nosso programa, acompanhando a nossa página no Facebook, deixando a sua sugestão de tema. A gente tem um horário alternativo do programa nos sábados à noite. E na próxima semana, no próximo domingo, o nosso tema será a reforma previdenciária. A gente se vê então na próxima. Boa noite, bom final de semana.